Olá, queridos amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez estamos aqui reunidos com esse nosso objetivo de refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Primeiramente, vamos agradecer pela oportunidade de estarmos reunidos em torno desse objetivo, agradecer aos dirigentes desta casa, desse centro espírita, que nos permitem essa oportunidade de usarmos esse canal com o objetivo dessas nossas reflexões. Agradecer ao plano espiritual, que certamente é o mentor de tudo aquilo que a gente faz, sobretudo as nossas tarefas vinculadas à nossa evolução espírita, nossa evolução espiritual. E lembrarmos sempre que tudo aquilo que a gente hoje vier a comentar não é mérito nosso, a gente apenas se coloca à disposição de estudar um tema e, a partir desse estudo, com base naquilo que outros irmãos escreveram e pensaram antes de nós trazemos então uma possibilidade de reflexão, uma possibilidade de entendimento. E para hoje, o tema que temos proposto para a nossa reflexão é uma recomendação simples do Mestre, do orai e vigiai. Para isso, a gente vai buscar uma primeira inspiração no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, que é o capítulo que trata, no seu título, de pedir e obtereis. Mas o tema central desse capítulo é sobre a prece. Então, conceitua a prece, qualifica a prece, nos dá um entendimento de como devemos orar e ainda traz uma coletânea de preces, caso a gente queira estudar esse tema. Para apoiar esse nosso estudo, eu busquei também ajuda num outro livro do Rodolfo Caligares, chamado O Sermão da Montanha. Então, quem quiser estudar esse livrinho também é um livro de grande ajuda. Ele trata basicamente de todos os temas do Sermão da Montanha, e um deles justamente é o Quando Orardes, que está diretamente ligado ao capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos lá na leitura. Quando orardes, não deveis ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai em vosso aposento e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e ele, vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a paga. E orando, não faleis muito como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes que vos peçais. E aqui então, um posicionamento de Jesus com relação ao comportamento dos fariseus, que muitas vezes foram censurados pelo Mestre, por conta da hipocrisia deles, né? A hipocrisia que caracterizava as suas ações. Até quando eles oravam, deixava transparecer essa terrível falha moral, né? Eles tinham horas certas para orar, e chegando em determinados momentos, quando eles estivessem no templo ou se estivessem em algum lugar público, recitavam em voz alta suas orações, evidentemente mais para exaltação própria, para se fazerem passar por piedosos, do que para glorificarem a Deus. E daí a razão pela qual Jesus afirmou que, com essa prática, eles já estavam recompensados. Ensinando-nos, quando quiserdes orar,
Entrai em vosso aposento e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e ele vos dará paga. O mestre deixa claro que a oração, para ser ouvida por Deus, precisa revestir-se de fervor e sinceridade, e pois deve ser feita em estado de alma todo especial, sem que olhares e ouvidos curiosos nos constranjam ou inibam. Jesus mesmo, o próprio mestre, quando queria entrar em comunhão com o Pai, buscava os lugares ermos, longe do burburinho das cidades, e ali, em silêncio, fazia suas preces. Então, uma primeira reflexão que podemos fazer sobre a oração é entendermos que orar é se colocar em comunhão com o Pai. É buscar uma ligação com o Pai. É conversar com o Pai como quem conversa com um amigo. Alguns poderão dizer assim: nossa, mas eu me acho um ser tão pequeno, tão distante de Deus. Seja por qual for o motivo que a gente tem esse sentimento de distanciamento de Deus, ou por acharmos que Deus é um ser tão sublime e por isso a gente está distante dele, mas devemos enxergar em Deus primeiramente a figura de um Pai. E um Pai que é nosso amigo. Se eu tiver muita dificuldade, então eu posso buscar um apoio, uma ajuda no meu anjo de guarda, por exemplo. E quem é o nosso anjo de guarda? É aquele espírito incumbido de acompanhar a nossa missão reencarnatória. É aquele amigo que, quando chamamos por ele, ele vem ao nosso socorro. Obviamente, nós temos o nosso livre-arbítrio e acertaremos e erraremos de acordo com as nossas decisões. Mas ele pode nos intuir e ele pode nos socorrer quando chamado. Então, depende do nosso chamamento, né? Para ilustrar um pouquinho isso, ainda no capítulo 27 do Evangelho, no item 11, a gente vai encontrar o seguinte trechinho. Item 11. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto, se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Então vejam, pela prece, pela oração, a gente pode, se não conseguirmos estabelecer uma conexão direta com Deus, podemos pedir ajuda ao nosso anjo de guarda, aos bons espíritos, que nos socorram, que nos deem um discernimento, que clareiem a nossa visão diante de um desafio, de um problema, de um obstáculo. Porque não estamos sozinhos. Muitos de nós sofrem porque esquecem disso. Esquecem de que a gente não está aqui sozinho. Se esquecem de que nós temos um anjo de guarda que pode nos ajudar, pode nos intuir bons pensamentos, boas resoluções, boas decisões, boas escolhas, né? E outra coisa importante, a oração, como está dito, né, não é tanto pela quantidade de palavras que se fala, não é também aquela oração que a gente declara de maneira mecânica. Então não é você declarar um Pai Nosso de maneira mecânica. Quando nós falamos, quando Jesus, né, nos indica a forma de orar, se tranque no seu aposento, se feche em si mesmo, esteja concentrado
naquilo que você quer conversar com Deus. E aí, não necessitamos de palavras mecânicas, é uma conversa com o Pai, para a gente abrir o coração, para a gente pedir um aconselhamento, para a gente pedir um discernimento, um entendimento sobre algum problema. Talvez Deus não vá nos conceder de maneira imediata a solução dos problemas. Seria muito fácil a gente resolver os nossos problemas simplesmente pedindo a Deus que os resolva por nós. Mas nós podemos pedir entendimento, clareza, para que a gente possa tomar melhores resoluções e encontrar os caminhos para as soluções que necessitamos. Outra coisa importante é, então, a quantidade de palavras não é relevante. E ficar repetindo orações de maneira mecânica também não é o caminho. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, também dentro desse capítulo 27, pedi obtereis, item 15. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em conjunto. A influência do lugar ou do tempo se prende às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. E a prece, de maneira coletiva, em conjunto, tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Né? Então, quando a gente se reúne para orar de maneira coletiva, é importante que a intenção seja única ou a mais próxima possível e que a gente esteja reunidos ali em coração. Né? Então, é pelo pensamento que a gente se conecta a Deus. É pelo pensamento que a gente estabelece esse ato da oração. Agora, como é que fica então o vigiai? Se orar é se colocar em comunhão com Deus, e a partir daí eu posso inclusive buscar ajuda e apoio ao meu anjo de guarda, ao meu mentor espiritual, muito bem. E o vigiai? Muitas pessoas acham que o vigiai está ligado a eu ficar tomando conta do que acontece fora. Né? Então é como se eu tivesse que vigiar ou colocar um olhar de vigilância naquilo que está fora de mim. Então eu vou vigiar o meu vizinho, eu vou vigiar o meu parente, eu vou vigiar aqueles que convivem comigo dentro de casa, eu vou vigiar o meu colega de trabalho, e não é esse o sentido do vigiar. Eu vou vigiar a minha casa para que ela não seja assaltada, não é esse o sentido do vigiar. O vigiar é no sentido de nós observarmos dentro de nós aquilo que ainda precisa e pode ser melhorado. Para isso, a gente tem um exemplo. No livro dos Espíritos, questão 919, Allan Kardec pergunta aos Espíritos: qual é o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? A resposta dos Espíritos: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Allan Kardec completa a pergunta na sua segunda parte. E pergunta assim: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, do conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? E aí vem uma resposta que é uma verdadeira aula
do Vigiai, dada por Santo Agostinho. Está assinado, essa resposta assinada por Santo Agostinho. Eu vou ler aqui um trecho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Formulai, portanto, as vossas perguntas, indagai o que fizestes e com que objetivo agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que a censurarias nos outros, se praticastes uma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isto, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. Então é esse o mal que temos que vigiar. É esse o mal que ainda exista dentro de nós. Essa deve ser a nossa preocupação de vigilância. Então, orar, colocar-se em comunhão com Deus, nosso Pai, nosso amigo. Se for difícil, vamos então iniciar esse exercício buscando uma conexão com o nosso anjo guardião. Alguns, inclusive, algumas pessoas, eu sou uma delas, eu já batizei o meu anjo guardião, eu dei um nome a ele, para que a nossa conversa fique mais simples, uma conversa mais direta. Então, eu dei um nome a ele, não importa o nome que se dê. Essa questão de dar um nome ao anjo de guarda é só para a gente facilitar a conversa, né? Mas, então esse é o sentido da oração, né? A gente costuma fazer, por exemplo, uma oração muito comum, a oração do Pai Nosso. E muitos de nós, eu me incluo nessa lista também, muitas vezes, em alguns momentos, fazemos um Pai Nosso de maneira mecânica, sem nos apegarmos a, de fato, aquilo que estamos declamando, né? A oração que a gente vem chamar a reflexão hoje é a conversa que temos que ter com Deus, nosso Pai. E essa conversa pode ter alguns objetivos, né? Para simplificar, eu diria assim: quando está tudo bem na nossa vida, vamos agradecer. Então eu vou conversar com Deus para fazer um agradecimento. Quando as coisas estiverem difíceis, a gente vai fazer uma petição. Então a gente vai pedir discernimento, força, coragem para resistir a algum problema mais sério em nossas vidas, né? E às vezes a gente reza também intercedendo por outras pessoas, o que é muito bom. É muito bom, né? Mas não devemos nunca deixar de orar. Devemos sempre adotar essa prática em nossas vidas e, principalmente, se temos motivos para agradecer, sempre iniciarmos as nossas orações, as nossas conversas com Deus, com o nosso anjo de guarda, através do nosso agradecimento, reconhecendo primeiramente tudo aquilo que Deus já tem nos concedido. E depois, de fato, tivermos algo que esteja nos afligindo, então a gente pede
uma força, um discernimento, um esclarecimento para enfrentarmos e buscarmos por nós mesmos a solução para aquele desafio que está posto em nossas vidas. E a vigilância, lembrando, é vigiarmos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras e nossas atitudes. É seguirmos o conselho de Santo Agostinho, fazermos um exame de consciência se ao longo do dia de hoje, um dia de cada vez, se ao longo do dia de hoje eu faltei, né, com os meus deveres de amar o próximo na minha caminhada. Se eu feri alguém, mesmo que involuntariamente, se eu deixei de fazer o bem que eu poderia ter feito e escapou. É esse exame de consciência que é o nosso vigiai. E Santo Agostinho foi muito feliz ao nos encaminhar essa resposta para a questão 919A do Livro dos Espíritos, porque ela dá exatamente o sentido desse exercício do orai e vigiai. Mais uma vez, vamos agradecer então ao plano espiritual que nos proporcionou essa oportunidade. Desejar a vocês todos mais uma semana de entendimento, mais uma semana iluminada pelo nosso Pai Maior. Desejar a todos que estejam bem, se mantenham bem e sigam as suas trajetórias. Lembrando sempre de orar para agradecer, se for o caso, pedir discernimento e, ao mesmo tempo, buscarmos fazer o nosso exame de consciência, como sugerido por Santo Agostinho. Eu agradeço a todos, deixo um grande abraço e aquele nossa saudação final do Namastê.